O tema dessa mensagem: Deus levanta o justo. Capítulo 24, verso 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Vamos ler juntos esse versículo, irmão? Vamos ler. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Pai, lida a tua palavra, nós carecemos de ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, nós poderíamos ir embora para casa somente com esse versículo no coração e meditar nele, porque eu creio que o Espírito que habita em nós, ele nos revela a tua palavra. Mas, Pai, nessa noite eu quero colocar a minha vida diante de ti, Senhor, e pedir ao Senhor que me use misericordiosamente, Senhor, para que eu possa abençoar o teu povo e também ser abençoado pela tua palavra. Ó Deus, renova as minhas forças, Pai, tu sabes de todas as coisas. Portanto, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos, aqueles que vão ouvir essa palavra, os ouvidos que a ouvirão, Senhor, que nós não temos noção aonde essa palavra vai chegar. Senhor, se ela for alcançada dentro de um cárcere, Pai, que haja libertação no cárcere. Se for alcançada, Senhor, no leito, que haja, ó Deus, cura da alma nesse leito. Aonde essa palavra chegar, aonde as palavras que nós ministramos aqui, aonde ela chegar, que ela possa abençoar vidas, Pai, porque a tua palavra, ela tem poder para renovar. Assim eu oro te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu creio que Deus nos chamou para viver uma vida de vitória. Vou repetir de novo, eu acho que você está tão cansado quanto eu. Deus nos chamou para viver uma vida de vitória. Deus nos chamou para isso. Isso não significa dizer, queridos, que nós estamos aqui livres das lutas. Isso não significa dizer que nós estamos livres das tragédias desse mundo. Não significa que nós vamos estar também livres das dificuldades da vida. Não. Deus nos chamou para uma vida de vitória em meio à calamidade, em meio à luta, em meio às adversidades da vida. Paulo escreveu no cárcere um versículo que a gente precisa entender ele. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Depois de quê, irmãos? Depois de ter passado pela calamidade, dentro da luta, dentro do problema. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 13. Isso, obrigado, irmão. Se puder voltar a casa, agradece. Filipenses capítulo 4, isso, verso 10 ao 13, diz assim: alegrei-me sobremaneira em quem? No Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Preste atenção nisso, escrito por Paulo. O qual também a tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, o que, irmãos? Contente em toda e qualquer situação. Quem escreveu isso? Um homem no cárcere. Aí ele diz: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, dito por Paulo. Tanto de fartura como, olha aí, ó, é uma gangorra, irmãos. Estou no alto, daqui a pouco estou lá embaixo. Eu tenho fartura, daqui a pouco tenho fome. E o que mais que ele diz? Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você entende? O último versículo, ele falou depois dele apresentar os altos e baixos da vida, as avalanches da vida, as calamidades da vida, os momentos bons, os momentos maus da vida. Isso foi escrito em meio ao martírio, isso foi escrito em meio à dor. Paulo escreveu isso em meio à dor. Paulo, ele passou por várias lutas. Diz a palavra que ele passou luta por fora e luta por dentro.
Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versos 5 e 7, vai dizer para nós assim, irmãos: nos açoites, nas prisões. Eu quero lhe perguntar, você já passou por isso tudo aqui, irmão? Você já sentiu o gostinho dos açoites, de prisões? Você já sentiu o gostinho de tumulto, né? Nos trabalhos? Para o trabalho que ele está dizendo é na fadiga, no cansaço, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Ele estava passando lutas, era luta por fora, é luta por dentro, mas Paulo não desanimou. Paulo lhe diz: e todas essas coisas, sobre todos esses problemas, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia que Deus estava no controle, irmão, de todas as coisas. Ele tinha essa convicção no coração: Deus está no controle. Deus não perde o controle da tua vida, meu irmão. Deus não perde o controle em momento nenhum, mesmo passando momentos difíceis. Deus, Ele nos conduz em triunfo. Deus nos conduz em triunfo, mesmo passando por calamidade. Ele está no controle da tua vida, e essa palavra é profética para você. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua existência, Deus está no controle. João capítulo 1, verso 1 ao 5 diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Deus está no controle. Deus tem o controle de tudo, queridos. É Ele quem nos toma pela mão, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá poder e autoridade, é Ele quem nos levanta, é Ele quem levanta o caído, é Ele quem batiza no Espírito Santo. Ele batiza no Espírito Santo, Ele renova a sua vida espiritual, Ele renova a sua alegria. É o nosso Deus, o Deus que controla, o Deus que tem todas as coisas em suas mãos. Ele batiza com o Espírito Santo, Ele batiza com fogo. Ah, querida, a gente quando fala em fogo, parece que, vou repetir, meu irmão, em nome de Jesus, Ele batiza com fogo. Oh, querida, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele batiza com fogo, Ele renova. Eu quero olhar para as dores e tensões da vida, querido, sabendo que Deus pode transformá-las em triunfo. Há momento para tudo na vida. Há momento de você ganhar, há momento de perder. É isso que Paulo mostra. Há momento de ganhar, há momento de perder, há momento de nascer, há momento de morrer, há momento de plantar e colher. As lutas irão passar. Querido, dá uma olhada para o teu lado e vê se essa pessoa está dormindo. Não é possível. Tu está dormindo, meu irmão. As lutas vão passar, irmão. Oh, glória. Amém, que assim seja, pastor. Eu concordo com isso. Vai passar, a tua luta vai passar. Pastor, você não tem noção da dimensão da luta. E você tem noção da dimensão da luta de Paulo? Qual era a dimensão dessa luta? O que Paulo estava sentindo, irmãos? Era a luta por fora, era a luta por dentro. E Paulo diz: eu posso todas as coisas. Eu posso passar por isso tudo no Deus que me fortalece. Aleluia. Esse é o Paulo, querido, que nos dá lições nessa noite. Existem lições nas adversidades, mas nem todos irão lucrar com as adversidades. Nem todos. Nem toda luta, ela vai trazer lições para você. Mas uma coisa é certa, queridos: as lutas são didáticas. Elas nos ensinam. Todas as pessoas um dia irão passar por algum tipo de problema na vida. Todas as pessoas irão passar por um tipo de adversidade, de calamidade. Isso independente de você ter se convertido ontem, ou você ter se convertido há 30, 40, 50 anos atrás. Todas as pessoas vão passar por calamidade, por luta.
A dor é uma marca que faz parte da estrada da vida, querido. Não tem como nós fugirmos dela, mas tem como você passar por ela. Não tem como fugir, mas tem como passar. Dependendo com quem você passa as tuas lutas. E saiba, você vai passar a tua luta e não vai passar sozinho. Porque Deus está contigo, meu irmão. Mas nem todos irão tirar lições das adversidades. Nem todas as pessoas ficarão mais próximas de Deus por causa das lutas. E a palavra do Senhor é clara nesse versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo. Quantas vezes? 7. Mas o que vai acontecer com o justo, irmãos? Diz a palavra que ele se levantará. Esse aprendeu com a calamidade. Ele vai cair uma vez e levanta, vai cair outra, vai levantar, vai cair 7 vezes e vai levantar. Mas a palavra de Deus diz: os perversos são derribados pela calamidade. Nem todos aprendem. Nem todos tiram lições das calamidades. Irmãos, você que dirige pelas ruas, né? Alexandre dirige muito, os irmãos que dirigem. Você quando passa por uma determinada rua, que tem um buraco, você pode até cair com o seu carro no buraco, Alexandre. Mas se você voltar naquele lugar de novo, você não vai cair novamente. Você só cai no buraco de novo se você não aprendeu com a primeira queda. Se você não aprendeu nada, se você não tirou lições da primeira queda, você vai cair de novo. Já aconteceu isso com você? Irmão, eu não tenho vergonha não, já aconteceu comigo. Cai no buraco, já aconteceu, né, André? Não digo que não aconteceu, que já aconteceu contigo. A gente cai num buraco e tal, daqui a pouco, passa um tempo, meu Deus do céu, caí de novo. Mas a questão, querido, é que tu vai cair 7 vezes e Deus vai te levantar 7 vezes. 7 vezes, Senhor, caí novamente. Ah, Senhor, eu sei que tu está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. As mesmas calamidades que os ímpios passam, os justos também passam. Porém, a diferença é que o justo cai e levanta. Ele cai e levanta. Ele cai e levanta, querido. Essa é a grande diferença. Eu aprendo isso com Jó. Eu quando olho a vida de Jó, no capítulo 19, verso 25 ao 27, ele vai dizer para mim e para você assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Quem é que está falando isso, queridos? Um homem de calamidades. Um homem de dores. Um homem que sabia o que era perda. Um homem que experimentou as perdas na própria carne. Ele experimentou as perdas, ele diz assim: e por fim, olha a palavra daquele que cai e levanta. E por fim, se levantará sobre a terra. E o que mais? Depois, revestido desse meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, porque os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Um homem de calamidade, um homem que aprendeu o que é sofrimento, ele aprendeu na própria carne, mas ele tirou lições da calamidade. No final do capítulo 42, no verso 5, ele vai dizer para nós assim: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Olha o que é aprender com a luta e com a calamidade, irmãos. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje, Senhor, os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Porque, Senhor, eu caí uma vez, o Senhor me levantou. Caí duas, o Senhor levanta. Levanta. E no final da história, você vai chegar lá na frente e dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem, Senhor. O mesmo problema que quebranta o coração de um, irmãos, ele endurece o coração de outro. O mesmo problema. Você vai na mesma estrada, um cai no buraco e diz glória a Deus. O outro cai no buraco, só Deus sabe o que fala. Só Jesus. O mesmo sol que endurece o barro, irmãos, é o mesmo que derrete o gelo. É o mesmo sol. O mesmo problema que um tem, o outro também tem. Querido, você pode ter um problema em uma dimensão um pouquinho maior do que eu, e eu tenho um problema um pouquinho maior do que você, mas todos nós temos problema. A questão é, como nós vamos enfrentar esse problema? Como nós vamos enfrentar as calamidades da vida? A mensagem é pregada para 2 pessoas, irmãos, e um aceita e o outro rejeita. Você já viu isso?
A mensagem é pregada para duas pessoas. Você prega, tem um que diz assim: eu não acredito nisso não. O outro, só em você começar a mensagem, os olhos já começam a lacrimejar. De meu Deus, veio coisa boa aí. Veio coisa boa. Veio coisa boa. Eu vou extrair coisa boa. Um coração gera adoração e no outro gera revolta, irmãos. E um coração adora. Você já percebeu quando a gente prega uma mensagem, irmãos, uma pessoa entende a linha de raciocínio, ela sai abençoada, renovada. Tem outro que diz assim: rapaz, isso aí eu não entendi muito bem não, eu nem concordo com ele sobre isso. É a mesma palavra, dois seres completamente diferentes, mas ouvindo a mesma coisa. Depende de que maneira você vai cair, depende de que forma você vai cair nesse buraco. Caia e confia, Deus está no controle. Passe pela calamidade e confie, o meu Deus está no controle. O perverso cai e é arrastado pela calamidade, mas a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e ele se levanta. Eu quero olhar para a história, queridos. Eu quero olhar para a história de Judas e Pedro. Judas traiu Jesus. E o que aconteceu com Pedro? Pedro negou 3 vezes. Mas o que fez Judas? Olha a diferença de um e de outro. Olha a diferença de um que cai e levanta. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 16 e 18. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de quem? De Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, ele estava no meio, ele fazia parte do grupo e teve parte nesse ministério. Olha, preste atenção, deixa aí, irmão, o mesmo ministério, vendo os mesmos milagres, a mesma palavra, as mesmas ações e reações de Jesus. E o que ele fez? Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, o preço da venda de Jesus, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele foi e se enforcou. Mas, queridos, Pedro negou a Jesus. E o que ele fez, irmãos? Olha a palavra de Deus em Lucas 22, 60 e 62. Analise comigo isso. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Pedro foi interrogado: tu estás com ele? Você é um deles? Ele negou. Mas Pedro insistia. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o quê? O galo cantou. 3 vezes negou e o galo cantou. E agora, irmãos? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em quem? Em Pedro. Que olhar! E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, o que ele fez, irmão? Chorou amargamente. Pedro chorou o choro do arrependimento. 2 situações, irmãos. Cada um tomou uma decisão. Pedro decidiu se arrepender. Um olhou para as circunstâncias e não viu a solução. Não se levantou. Mas o outro, queridos, passando por problema semelhante, encontrou o caminho da cura. Ele se arrependeu. Pedro se arrependeu. Foi o choro do arrependimento. Você lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Quantos voltaram? Um voltou para agradecer ao mestre, para agradecer ao Senhor. Um voltou, mas 10 foram curados. Olha a palavra do Senhor, querido, em 2 Reis 6, 15 a 17. Leia comigo. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, olha, a mesma visão, a mesma situação, mas olha o olhar de um e de outro. E saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: o que ele disse aí, irmão? Ai, meu senhor, que faremos?
Ou seja, o que nós estamos ministrando hoje, Senhor, eu estou em meio à calamidade, Senhor, o que vai ser de mim? Ele respondeu o quê? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos da igreja Nova Vida de São Cristóvão. Senhor, eu peço que abra os olhos desse povo que está aqui nesta noite. Abre os olhos, Senhor. O Senhor abriu os olhos do moço, da moça, do jovem. O Senhor abriu os olhos, e a partir do momento que os olhos são descortinados, o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos, ou seja, o meu Deus é Deus de provisão. Os olhos foram descortinados e ele viu e carro de fogo em redor de Eliseu. Você está na rua, está andando, meu Deus do céu, isso aqui é perigoso, essa rua é perigosa, esse lugar é perigoso. Abra os seus olhos espirituais e veja e contemple a glória de Deus na tua vida, meu irmão. Deus está contigo. O Senhor está conosco, Ele é o nosso Deus. Um olhou o perigo e o outro olhou a intervenção divina. Outro viu o exército de Deus. De que ponto você está olhando para as calamidades da vida, irmãos? Muda suas atitudes diante da calamidade. Mude a sua atitude diante dos problemas. Se Ele só fosse justo e soberano, nós teríamos esmagado. A justiça de Deus está atrelada à sua bondade e à sua soberania. Nosso Deus é bom, nosso Deus é soberano e Ele é justo. Ele está contigo. Se Deus fosse apenas bom, Ele seria um Deus incompleto. Mas o nosso Deus, Ele é bom, Ele é justo e Ele é soberano. Esse é o nosso Deus, o Deus que está conosco em meio às lutas e adversidades, irmãos. Deus está conosco, Deus é justo, Deus é bom. Eu não canso de dizer, Deus é bom e Deus é soberano. Ele é bom e Ele é soberano. Tudo que acontece conosco faz parte dos planos de Deus. Mesmo nas situações mais adversas, mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida, faz parte do plano de Deus. Cresça nesse problema. Cresça. Cresça. Em meio à calamidade, cresça. Busque o crescimento. Os momentos que nós mais buscamos a Deus, querido, não é quando você está com dinheiro no bolso, eu duvido. Mas o momento que nós mais buscamos a Deus é quando você abre uma despensa e faltou. Quando você abre um pão e diz, epa, não tem manteiga. Quando você olha para o leito e tem alguém enfermo. Esse é o momento que nós mais buscamos a Deus. É o momento da luta. Amado, busque o Senhor em qualquer circunstância. Busque a Deus todos os dias, todas as horas. Sabedores que Deus está agindo a seu favor. Amados, o que os irmãos fizeram a José foi pura maldade. Eles praticaram a maldade não somente contra José, mas contra o pai de José. Nós sabemos da história, mas eu quero trazer a sua memória em Gênesis 45, verso 5 ao verso 9. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Isso é José falando depois que ele já era governador, depois que os irmãos se chegaram até ele, porque para a conservação da vida, olha como tudo está no propósito de Deus, irmãos. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Querido, olha o que é a consciência. A consciência de alguém que sabe quem é Deus. Olha como é a consciência do justo. Olha, eu sei, vocês não sabem quem é que me trouxe para cá. Não foram vocês não, foi Deus. Foi Deus que me plantou nessa terra. E sim, Deus que me pôs por pai de Faraó. E que mais? E senhor de toda a sua casa. E como governador em toda a terra do Egito,
apressai-vos, subi a meu pai, e diz ele o quê? Assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desde a mim não demores, desce a mim e não demores, diz a palavra. Deus transformou as adversidades em bênção, irmãos, estava no plano de Deus. Traz agora o teu problema diante do Senhor. Eu quero te dizer algo para você sair daqui vibrando, querido, nessa noite. O seu problema, o que você está passando, está no controle e na vontade de Deus. Pastor, isso é duro. Isso é duro. Tem um louvor que diz assim, ó: mas Deus só põe em prova aquele teu servo que ama. Estás sendo provado, deixa Deus provar. Conhece isso, Luquinha? Não? Pois é. Aqui, ó, cabelo branco. Olha lá, jovem também não conhece não, né? Mas Deus só põe em prova aquele seu servo que ama. Estás sendo provado, deixa Deus provar. Deixa Deus provar, irmãos. O Senhor nos prova para nos aprovar. Ele nos dá provações, para mostrar para mim e para você que Ele é o Senhor que está aqui, e é o Senhor que estava no cárcere com Paulo. O Senhor é o mesmo Deus que estava lá no poço junto com José. O Senhor é o Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha. É o mesmo Deus. Não tem diferença, irmãos. O que mudou foi a tecnologia. Isso tudo é coisa que mudou para nós, mas Deus, Ele continua o mesmo. Deus não depende de tecnologia, Deus não depende de nada disso. Deus não depende do nosso tempo. O tempo é dele, é o kairós de Deus, é o agir de Deus, e Ele vai agir no seu tempo. Deus vai agir, irmãos. Você precisa crer nessa palavra. Deus age. Deus não perde o controle, mesmo quando as coisas fogem do controle das nossas mãos. Deus tem o controle de tudo. Olha o que diz a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6 ao verso 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que é isso senão Deus o controle? Deixa aí, irmão. O que é isso senão Deus controlando? Ah, não, hoje eu não vou não, amanhã eu vou a tal lugar. Quem disse para você que amanhã tu vai? Quem falou isso? Se Deus quiser, se Deus permitir, se tiver nos planos de Deus, você vai. Pastor, amanhã eu vou fazer. Quantas coisas você falou que ia fazer e não conseguiu, irmão? Amanhã eu vou. Aí a hora vai passando, você, meu Deus, eu não consegui. Não foi você não. Não foi você que não conseguiu, foi Deus no controle. Deus no controle, precisamos entender isso. Se a gente passar a entender, querido, que Deus controla a nossa vida, você não se aborrece com os teus atrasos. Ai, meu Deus, eu estou em cima da hora, eu tenho que entrar nessa rua, e passa aí e tal. Aí encontra o que? O engarrafamento. Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que você faz? Glorifique a Deus. Glorifique. Começa a louvar aí e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle desse engarrafamento. Eu sei que o Senhor está no controle disso aqui. Eu ia passar por ali, não, mas agora tem um buraco. Ah, não posso mais, tem que dar uma volta terrível. Irmãos, Deus não está vendo só o buraco aqui na rua, não. Deus está vendo quem está lá do outro lado te esperando. Você entende isso? Entende isso, André? Deus sabe quem está lá do outro lado. Aí a gente tenta fazer do nosso jeito, e Deus está dizendo assim: não vai. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que mais? E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Agora sim, à noite sobreveio a Paulo uma visão. Olha o Deus do negócio. Na qual um varão macedônio estava em pé, e o que ele falou para Paulo? E lhe rogava dizendo: passa o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. O que mais, querido? Assim
que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Pronto, já estou no destino de Deus. Concluindo que Deus nos havia chamado. Que Deus abra os seus ouvidos espirituais, irmão, para você ouvir a voz dele, em nome de Jesus, para lhes anunciar o evangelho. Então pronto, já estou no destino de Deus, já mudei a rota. Já mudei a rota. Já aconteceu isso com você, irmão? Mudar a rota, já aconteceu? Vou mudar a rota, eu ia por aqui, não, o negócio está ruim, não, agora eu tenho que ir por aqui. Mudei a rota, pronto, eu estou na rota que Deus quer. Agora o que aconteceu? Na rota de Deus, vamos lá, versos 16 ao 19. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possesso de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Você sabe a história, o que mais? E vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E o que mais? E ele na mesma hora fez o quê? Saiu, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Pronto, eu prendi o cara, agora ele está preso, vai se ver comigo. Deus está no controle. Você entende, irmão? Deus está no controle. Ele saiu do caminho e foi para outro caminho. No meio do caminho liberta uma jovem. Olha como Deus é tremendo. Libertou uma jovem. E agora, lá na frente, vai preso. Preso Paulo. A vitória é de quem? Querido, a vitória vai ser sempre de Deus. A vitória vai ser sempre de Deus. Você entende isso? Pastor, estou passando uma luta tremenda. A vitória é de Deus. Aproveite esse momento de luta, de calamidade, para se voltar mais para Deus. Aí o que aconteceu, irmãos? Verso 23 ao 26. Ah, amado. Aí eu estupim. Olha que bênção. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Segurança máxima, Bangu 1. Aliás, eu nem posso dizer que é segurança máxima, esquece. Este, recebendo tal ordem, o que aconteceu? Levou-os para o cárcere interior, mais profundo. Aí, vou prender esse sujeito aqui, vai ficar preso, amarrado. E lhes prenderam os pés no tronco, por volta da meia-noite. Meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Mas peraí, irmão, estava lá no fundo. Sabe quem estava lá? Quem? Deus. Quem estava lá? Deus. Ouvindo o clamor, o louvor dos seus servos. E o que mais aconteceu? E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha, a bênção é para todo mundo aí. Escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Sabe qual é o final dessa história, irmãos? Os irmãos sabem. O carcereiro se apresenta, quando vê aquela situação, ele tenta se matar, porque ele era responsável pelos presos. Aí Paulo disse: não faça tal coisa, nós estamos aqui. E ele pergunta: como é que eu faço para ser salvo? Abriu a porta, é Deus o negócio. Aquele homem se converte, toda a sua família, e houve um grande milagre na família daquele homem. Sabe onde tudo começou? Tudo começou quando Paulo ia por aqui e Deus colocou ele por aqui. Entende? Olha o que é Deus no controle, mesmo no cárcere, queridos, Deus estava no controle, mesmo passando por uma crise conjugal, Deus está no controle do teu casamento. Pastor, estou passando uma crise terrível na minha família, estou com uma crise financeira, Deus está no controle. Deus está no controle, querido. Creia nisso em nome de Jesus. Você não veio aqui passear,
Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Você veio aqui porque Deus agendou com você para ouvir essa palavra. Então saia daqui nessa noite crendo: Senhor, eu sei que Tu estás no controle da minha vida. Então muda a sua atitude diante das circunstâncias. Muda a atitude. Muda a atitude, irmãos. Deixa a perversidade. Entende? Porque a palavra do Senhor diz: mas os perversos são derribados pela calamidade, mas 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e ele se levantará. Então confia, querido, no Deus que controla todas as coisas. Se volte para Deus nessa noite, querido. Ele está no seu lado, Ele está jogando a teu favor. Deus está jogando a teu favor. Ele não é teu adversário. Ele joga no teu time. Você entende isso? Ele joga no teu time, minha irmã, Ele joga no teu time. Entende, querido? Deus joga a seu favor. Ele joga no seu time. Ele está jogando do teu lado. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, vai dar tempo: não dê atenção exagerada para as adversidades, irmãos. Porque as adversidades, elas fazem parte do currículo de Deus para a nossa vida. Não dê atenção exagerada. É impossível que Deus abençoe grandemente uma pessoa sem que antes Ele o fira gravemente. Eu, quando olhei para isso, eu falei: meu Deus, mas é assim mesmo, irmãos. Porque o nosso Deus é Deus que opera. Operação dói. Dói ou não dói? Dói. Quando você vê um elemento pegar um estilete e estiletar uma pessoa, ele estileta para matar. Esse mesmo estilete é usado por um médico para curar. Você entende? Deus é assim. Ele usa o estilete, querido. Eu estou falando a nível espiritual, para curar você, para tratar com você, para que você se volte mais para Ele. Senhor, mas como é que pode, querido? Ele está tratando de você. As lutas, elas servem como cuidado de Deus para nós. As lutas que nós passamos é Deus cuidando da nossa vida, querido. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego para não ter deixado ele entrar lá, mas ele teve que entrar lá. Era o estilete de Deus. Era Deus tratando com eles lá dentro. A gente não entende a profundidade desse negócio. A gente acha: Sadraque, Mesaque e Abednego entrou e lá estava o 4º homem, Deus o abençoou, amém. Mas Deus conhecia o coração daqueles homens. Deus conhecia, Deus sabia de que maneira Ele ia tratar daqueles homens. E nós não vamos nem conjecturar, porque eu não sou Deus, para falar o que vai no coração das pessoas. Mas Deus conhece, Deus sabia. Deus conhecia o coração de Jó, irmãos. Você entende que Deus conhecia o coração de Jó? Mas pastor, o Senhor não diz aqui na palavra que Jó era homem justo, homem honesto, era isso. Deus tratou com Jó numa área que eu e você talvez não conheçamos, querido. Deus trata em áreas conosco que a pessoa que está ao teu lado nem tem ideia. Ela nem imagina. Mas Deus trata. Deus tem a sua multiforme sabedoria. Deus trata comigo de um jeito e trata com você de outro jeito. Mas é o mesmo Deus, é a mesma cura. É Deus curando, é usando estilete, é usando a sua palavra para nos curar. A palavra, ela entra como estilete, irmãos. Que muitas vezes a gente não quer ouvir. Mas é Deus tratando, é Deus cuidando. Os homens e mulheres de Deus que influenciaram a história são homens e mulheres que passaram pelo estilete de Deus. Você não vê um na Bíblia que não tenha passado pelo estilete de Deus, querido. Você não vê um. Já estava tudo preparado. Jesus passou por isso, por minha causa e por sua causa. Você está entendendo? Ele passou pela calamidade, irmãos. Ele passou toda a calamidade, sofreu tudo que tinha que sofrer na cruz do Calvário para nos libertar, para nos dar a cura, para nos dar a salvação da nossa alma. É Deus cuidando, Ele sabe como cuidar de cada um de nós. Então confia no Deus que controla todas as coisas, amado. Confia em Deus, confia no Senhor. Não fique contemplando as lutas, contemple os planos de Deus para a sua vida.
Olha a palavra do Senhor em Números, capítulo 13, verso 25 ao 33. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez o que, irmãos? Calar o povo. Ele fez calar o povo, ou seja, não vamos dar uma atenção exagerada a essa adversidade, porque nós estamos aqui, porque Deus mandou. Não vamos exagerar, não vamos aumentar esse problema. E Caleb fez calar aquele povo perante a Moisés, e o que ele disse, irmãos? Eia, subamos e possuamos a terra. Por quê? Porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha aí, de novo, olhando o problema, aumentando o problema. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Pronto, já jogou por terra os frutos. Tudo de bom na terra acabou aí. Amado, quando você dá atenção exagerada ao problema, você apaga tudo de bom que Deus está fazendo na sua vida. Tudo de bom. Dá atenção exagerada. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha aí, também vimos ali gigantes. Só problema, irmãos. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como que? Como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha como eles se viram, irmãos. Aí no capítulo 14, versos 6 e 9, uma lição tremenda para a nossa vida. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Quantos foram espiar a terra? Quantos se lembram? Quantos? Quantos vieram com a negatividade? 10. 2 observou, olhou a terra, viu que era boa e viu a provisão de Deus. A proporção é muito grande, irmãos. São 5 contra 1. 5 contra 1. Sabe o que quer dizer isso? Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Cuidado. Cuidado com as pessoas que buzinam no teu ouvido, dizendo: cuidado, ali, esse problema é muito grande para você. Você não vai conseguir, não. Sai fora. Sai em nome de Jesus. E isso muitas vezes não está lá fora, não, querido, está aqui dentro. Dentro tem. Não, você não vai conseguir. O pastor te chamou para fazer essa obra aí, meu irmão. Esse ministério é pesado para você, você não tem condições. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, Deus assinou embaixo. Então vai. É Deus que está falando. E aí a palavra do Senhor diz: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: olha a palavra de um homem, querido, que entende o que é calamidade, confiando em Deus. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Aqui tem um segredo. Qual é o segredo aí, irmão? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. O que é isso, irmãos? Quando você teme a calamidade, isso é rebeldia. Temer a calamidade é aumentar o problema, olhar os problemas numa dimensão muito maior. O seu Deus é maior do que esse problema. A gente fala tanto esse jargão que na hora de pôr em prática a gente não põe.
Só fica olhando para o problema, que Deus é maior. Deus é maior do que isso. Porquanto, como pão, os podemos devorar, enquanto eles se viam como gafanhotos, irmãos. Nós somos como gafanhotos. Como é que Josué e Caleb estavam vendo o povo? Olha, como pão, nós os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é com quem? Com eles? Não. Você pode dizer, o Senhor é comigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Você pensa na história de Abraão, aos 100 anos carregava um bebê no colo. Seu próprio filho. Ele carregava no colo. Sabe por quê, querido? Deus está no controle. Quem é que disse que Sara não poderia ter um filho? Quem disse que Abraão já estava avançado de idade? Quem falou isso? Deus está no controle, irmãos. Deus pode refazer, Deus pode mexer essa tua história e mudar essa história. Deus tem poder para isso, querido. Deus tem poder. Eu fico pensando na história de João, quando o imperador Domiciano, ele lançou João na ilha de Patmos para morrer lá. Sabe o que Deus fez com João na ilha de Patmos, querido? Deus abriu o céu. Deus lhe abriu o céu. Ele contemplou a glória de Deus. Ele viu o céu aberto. E o Senhor, ele dá uma tremenda revelação a João. A revelação que nós conhecemos como o livro da revelação, o Apocalipse, foi escrito em meio ao cárcere, em meio a uma ilha, abandonado para morrer. Está largado aí, vai morrer aí. Muitos param a vida por causa de uma atitude adversa. Uma palavra, querida. Uma palavra, às vezes, para a nossa vida. Mas saiba que Deus está no controle, irmão. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para concluí-la. Aquele que começou, seja fiel a Ele até o final. Liberte-se dessa prisão da sua consciência, querido. Se Paulo fosse liberto do seu passado, se ele não fosse liberto do seu passado, ele teria sido uma pessoa completamente doente. Você já pensou nisso? Com tudo que Paulo passou, se ele não fosse liberto, ele seria doente. Um homem que carregaria na sua mente a vida inteira: eu sou perseguidor, eu sou perseguidor, eu sou perseguidor. Mas esse mesmo homem, ele diz para mim e para você: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Perseguidor, nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero encerrar essa palavra lendo para você Filipenses capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Vamos aprender com Paulo nessa noite, irmãos. Leia comigo aqui, leia aqui no telão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Eu deixo tudo para trás, eu avanço em direção ao alvo. Mas pastor, eu vou avançar e o problema está comigo. Não importa, vai, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Eu deixo para trás, eu avanço em direção ao alvo. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Amado, essa estrada que você está passando por ela pode ter muito buraco, pode ter pedras, mas amado, o que são as pedras para Deus, querida? O que são os buracos para Deus? Você vai passar por cada um deles, porque não há calamidade que dure a vida inteira, e não há alegria que dure a vida inteira. Então eu quero dizer para você nessa noite, minha amada igreja, vai passar. Faça do fracasso seu mestre. Não faça do fracasso seu coveiro, querido. Faça do fracasso o teu mestre. Que ele te ensine. O fracasso só é fracasso se nós não aprendermos com ele. Porque ele é um grande professor que nos ensina a lutar.
Olhe para a história de Louis Braille, cego na infância, criou o sistema Braille de leitura, e ele abençoou e tem abençoado a milhares de vidas. Você entende, querido? Você pega o teu problema e começa a transformar ele. Deus tem coisa boa para você lá na frente. Deus tem coisa boa. Vamos colocar de pé, irmãos. Deus levanta o justo. Quem levanta é Deus. Quem nos abençoa é Deus. Quem liberta é Deus. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos. Então mude a sua história hoje, querida. Tenha coragem para mudar. Deus ainda está escrevendo a sua história, amado. E o final da história será em triunfo. Eu costumo dizer que o jogo não acabou. Nós vimos agora 49 minutos do segundo tempo. O juiz não tinha dado o apito final. Não foi assim? Sim ou não? Eu não estou falando de time aqui não, irmãos. Não foi assim com o Botafogo? 49 minutos, gol. O jogo não acabou, querido. O juiz, o justo juiz ainda não apitou o final do jogo. A sua vida continua. Então siga em triunfo em meio à calamidade. Siga em triunfo. Eu quero estar orando nessa noite, antes de nós louvarmos. Eu quero orar por você que está passando uma grande luta. Pastor, eu estou passando luta, eu preciso de milagre nessa noite. Eu preciso de força para vencer essa luta. Se você quiser sair do seu lugar, faça isso, irmão. Venha, vamos orar. Pastor, eu estou passando uma luta terrível. Eu não sei nem como que eu vou sair, irmão. Mas saia do seu lugar confiando em Deus. Porque não é o pastor Paulo que vai lhe abençoar, mano. É Deus. É Jesus de Nazaré. Venha crendo e dizendo: Senhor, conta para Deus o teu problema. Não adianta você falar para quem está ao seu lado. Não adianta, irmão. Não vai resolver. A sua esposa não vai resolver. Seu marido não vai resolver. Seu pastor não vai resolver esse problema agora. Mas Deus pode. Então venha falando com Deus nessa noite. Deixa eu sentar. Isso. Fique aí louvando aqui na frente, orando, glorificando a Deus. Fique aí. Em meio a muitos problemas, faça desse louvor a tua oração, Senhor. Em meio às lutas sem fim. Aleluia. Por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar. Uma noite inteira a chorar. Mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel.
Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os teus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Senhor, eu coloco essas vidas em tuas mãos, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor conceda vitória a eles em meio à calamidade. Pai, tu conheces a necessidade de cada um dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada por eles, mas o Senhor pode. Tu tens o controle de tudo. Como tu estavas no controle na vida de Paulo, Senhor, quando estava em meio ao cárcere. Senhor, tu o direcionou, Senhor. Tu o tirou de um caminho, colocou aonde o Senhor desejou que Paulo estivesse. Pai, em nome de Jesus, coloca cada um dos teus filhos aqui, Senhor, na direção certa. Coloca na direção certa, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Senhor. Restaura a vida espiritual, restaura o lar, restaura a família, restaura o casamento, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos e confiamos no Deus da restauração, no Senhor que cura, no Senhor que está no controle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Diga, Deus é fiel. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Aleluia. É para Ele, querido. As palmas é para o Senhor. Glória ao nome do Senhor.